Amém, amados? Glória a Deus, no nome de Jesus. Provérbios capítulo 10, versículo 22 diz assim: a bênção do Senhor é que, o que está escrito na tua Bíblia? Enriquece, e Ele não acrescenta dores. Amém ou não amém? A bênção do Senhor enriquece, e Ele não acrescenta dores. Vamos falar junto, falar, a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Aleluia, glória a Deus. Agora vai lá para Efésios, capítulo 1, e diz assim, o versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com o quê? Com todas as bênçãos espirituais, aonde? Aleluia, nos lugares celestiais em Cristo. Amém, amados? Então, querido, entende? O primeiro texto está dizendo que a bênção do Senhor é que enriquece. E Ele quem? O Senhor não acrescenta dores. Amém? Isso significa que quando Ele te abençoa, Ele retira dessa bênção todo tipo de dor. Ele retira todo tipo de situações que possa te trazer dor. Então isso me respalda que que as páginas da nossa história, que contém as dores, que contém as derrotas, que contém os fracassos, não foram escritas pelo Senhor. Essas páginas foram acrescentadas à nossa história por nós mesmos. Por quê? Porque na bênção de Deus, Ele não acrescentou essas coisas. Ele não acrescenta dores. Amém ou não amém? Glória a Deus. E Deus está dizendo no versículo 3 do capítulo 1 de Efésios, nós acabamos de ler, que a nossa bênção, ela já está pronta. Então, a palavra de Deus no verso 3 do capítulo 1 de Efésios, nos diz que todas as nossas bênçãos, elas já estão o quê? Prontas. Amém ou não amém? Amém. Diga assim, a bênção de Deus para minha vida, para minha casa, para minha família, já está pronta. Amém ou não amém? Você crê nisso ou não? Querido, a palavra está dizendo, olha, o que você precisa, sabe aquilo que você ora? Sabe aquilo que você coloca diante de Deus? A Bíblia está dizendo, já está pronto. A Bíblia está dizendo, já existe. E está onde? Está nas regiões celestes. Ou seja, está numa realidade que não é a nossa. Só que nós precisamos trazer para a nossa realidade. E nós só iremos fazer isso através da nossa fé. Então o tema da mensagem para você nessa noite é: o que enriquece é a bênção de Deus. Amém? E para que você entenda isso, meu amado, eu quero contar a história de um homem ou da sua família, pelo menos o início dela, para que você entenda lá em Gênesis capítulo 12. Quero falar que a prova dessa palavra, que ela é verdadeira, é esse homem chamado Abraão. Começa a partir desse homem chamado Abraão. A palavra no capítulo 12 de Gênesis vai falar assim a respeito de Abraão. E Deus falou com Abraão e disse: sai da tua terra, sai da casa do teu pai e sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E vai para uma terra que eu te mostrarei. O verso 2 vai dizer o seguinte: e eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu te abençoarei, te engrandecerei o nome, e você vai ser uma bênção.
E aí no verso 3 vai dizer o seguinte: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Amados, quando Deus tirou Abrão lá de Ur dos Caldeus, ele vinha acompanhado pelo seu pai, ele já sabia que estava indo para Canaã. Mas aí, Deus pega e fala com ele em Ur dos Caldeus, não em Harã, e diz para ele que é para ele sair da casa do seu pai, para ele sair da sua parentela, sair da sua terra e ir para um lugar que ele iria mostrar. Amém ou não amém? E aí, querido, quando ele sai do lugar, ele obedece a Deus como ele tinha ouvido, ele obedece a Deus a ordem e a direção que ele tinha dado. E aí, querido, o que acontece? O seu pai ainda não tinha morrido. Terá ainda não tinha morrido. Então, o que isso significa? Que quando ele sai da casa do seu pai, da sua parentela e da sua terra, para obedecer à direção que Deus estava dando para ele, ele ainda não tinha recebido do pai o quê? A sua herança. Então ele levou aquilo que ele tinha. Ele levou algumas coisas somente. Ele levou algumas coisas somente. Ele levou algumas pessoas que quiseram ir com ele. Meu Deus. Ele levou algumas pessoas que quiseram ir com ele, mas ele não tinha muitas coisas. Mas a palavra de Deus, lá no capítulo 13, você pode me acompanhando e lendo aí, porque eu não vou ler com você não, para a gente poder andar rápido. Já no capítulo 13, vai dizer o seguinte, que os pastores de Abraão e os pastores do seu sobrinho chamado Ló começaram a contender. Por quê? Porque não havia pasto suficiente para os seus rebanhos. Amém ou não amém? O que significa isso? Que esse homem obedeceu a Deus, e quando ele chegou na terra que Deus mandou ele peregrinar, por causa da bênção, ele começou a prosperar. Ele começou a ter coisas. Deus começou a acrescentar a ele coisas. Mas ele queria ser pai. E Deus falou assim, olha, não, eu vou fazer de ti um pai de numerosas nações. Então o que Deus fez? Vou começar a prosperar você, porque não é só a bênção, não é só a promessa que o teu filho vai herdar. O teu filho vai herdar o quê? A tua prosperidade. Amém ou não amém? E aí, meu querido, o que acontece? Ele prospera, depois Deus dá a ele um filho, cumpre a palavra, deu a ele um filho chamado Isaque, e esse Isaque herdou do pai toda a sua herança. Amém ou não amém? Ele herdou do pai também o quê? A sua promessa, a sua bênção. E aí eu quero que você entenda o seguinte, Deus deu a bênção a Abraão, mas quando foi para passar essa bênção para Isaque, Deus não tirou simplesmente de Abraão e colocou sobre a vida de Isaque. O que Deus fez? Deus fala com Abraão que Isaque seria o herdeiro, então o pai chega no filho, coloca a mão sobre ele e transfere essa bênção para o seu filho. Ele começa a declarar tudo aquilo que Deus havia declarado sobre a vida dele, que ele iria prosperar, que ele seria famoso, que ele seria uma bênção. Ele começou a declarar sobre a vida de Isaque que aquele que o abençoasse seria abençoado. Ele declarou na vida de Isaque que aquele que o amaldiçoasse seria amaldiçoado. E nele seriam benditas todas as famílias da terra. E aí, amado, Isaque herda essa bênção. E a palavra de Deus vai dizer no capítulo 26, que ele estava com a herança que o pai tinha deixado num lugar chamado Gerá, que depois veio a ser a Filístia, e enquanto ele estava lá, veio uma seca naquele lugar. E o que aconteceu com isso? Quando acontecia de haver uma seca,
eles começavam a perder todas as coisas. Eles plantavam e não colhiam. O gado começava a morrer porque não tinha água. Ele começava a perder todas as coisas, porque era seca, era escasso todas as coisas. Então, querido, o que acontece? Ele pensa assim, como eu e você pensa, muitas vezes. Ele pensou assim, eu vou pegar a minha família, eu vou pegar o que me resta e eu vou lá para o Egito. Porque no Egito tem o Nilo, porque no Egito tem prosperidade lá, eu vou lá buscar. E o Egito, querido, representa o mundo. Muitas vezes a gente está dentro da casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo que Deus pode abençoar, ouvindo que Deus vai abençoar. Como você está aqui nessa noite, Deus disse que você ia voltar para casa sem as dores que você está sentindo. Deus disse que Deus ia te curar, que Deus ia te abençoar, que Ele está entregando para você a bênção dEle hoje. Durante o louvor, Deus ministrou na tua vida a unção. Durante o louvor, Deus colocou em você toda a capacitação. Durante o louvor, Deus te encheu do poder dEle para as coisas, os milagres acontecerem na tua vida. E aí, querido, você às vezes fica emocionado, canta, acha maravilhoso, mas quando volta para casa, você se dá conta que a tua realidade é diferente do que você está cantando. E aí, você fica olhando, e é natural para que o homem comece a caçar situações, oportunidades, maneiras de resolver aquela situação em que ela está passando. E aí ela começa a pensar, eu acho que eu vou fazer isso, eu acho que eu vou fazer aquilo. E muitas vezes as coisas estão erradas. E ela insiste, por quê? Porque ela quer resolver a situação. Então, Isaac, ele tinha a bênção, mas estava perdendo a prosperidade que ele tinha herdado do pai. E ele começou a pensar, vou sair deste lugar, eu vou lá para o Egito. Aí Deus fala com ele e diz o seguinte, você não vai para o Egito. Você vai ficar aqui neste lugar. Você vai ficar aqui. E aí, assim como eu e você, talvez Isaac tenha perguntado para o Senhor, mas Senhor, aqui está seco, aqui não tem nada, aqui as coisas estão indo de mal a pior. O que eu vou fazer aqui? E aí Deus, como sempre, o que Deus faz? Deus não bate de frente com ninguém, Ele só lembra, fala assim, olha, a minha graça, como Ele disse com Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Se lembra da palavra que eu te dei? Se lembra da palavra que eu te dei? E aí ele fala como ele falou com Jeremias, capítulo 1, verso 12. Ele falou, olha, Jeremias, viste bem. Agora, entende uma coisa, eu velo para que a minha palavra se cumpra. E a bênção de Deus, a bênção que Ele nos dá, querido, é a palavra dEle. Eu te digo, hoje, meu amado, você não pode confiar em ninguém de palavra. Se tu for fazer negócio, assine contrato, registre no cartório. Por quê? Porque a possibilidade de você ser enganado é muito grande. Mas quando a palavra vem de Deus, não se preocupe em registrar em cartório, porque Ele não vai deixar essa palavra cair por terra. Ele vai cumprir essa palavra sobre a tua vida. E você, meu amado, quando você se achega diante de Deus, você se achega para ouvir palavra de bênção, e entenda, Ele vai cumprir cada palavra que Ele te deu, cada palavra que Ele está te dando, e cada palavra que ainda vai te dar. Porque nele há verdade. Lembra da última vez que a pastora Fernanda pregou aqui? Ela falou sobre as impossibilidades de Deus. Ela falou sobre duas impossibilidades, duas coisas impossíveis para Deus. A primeira é que você não pode agradar a Deus sem fé. A segunda é que Deus não pode o quê? Mentir. É impossível Deus mentir. É impossível para Deus mentir para você. Então, se Ele disse, vou te abençoar, Ele te abençoa.
Então, quando Isaac começou a pensar, eu vou para o Egito, ele aparece para Isaac e diz, você não vai sair daqui, você vai ficar aqui. Aí ele lembra da promessa. Você pode ler que Deus vai dizer exatamente assim. Entenda uma coisa, assim como fui com teu pai, eu serei contigo, eu farei de ti uma grande nação e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E aí, meu amado, quando ele se deu conta que ele tinha uma promessa e de que Deus não mentiu para ele, a Bíblia vai dizer assim, que ele semeou naquela terra, seca, sem chuva, e naquele mesmo ano, ninguém mais colheu, mas Isaac colheu 100 vezes mais. Ele colheu 100 por 1. É isso que acontece com todo aquele que decide confiar no Senhor. É isso que acontece com todo aquele que decide tomar posse das palavras de bênção que Deus libera para você. Amém ou não amém? É isso que acontece. É isso que acontece. E aí, amado, Isaac tem 2 filhos, gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú, considerado primogênito só porque nasceu primeiro. Então, porque ele nasceu primeiro, ele se tornou o herdeiro natural da bênção, da promessa e também de toda a prosperidade que o pai tinha alcançado por causa dessa bênção. Só que uma coisa interessante, Esaú, ele queria a herança financeira do pai, mas Esaú não estava nem aí para a bênção. Esaú não estava nem aí para a palavra, para a promessa que Deus havia dado. E aí, um dia ele chega cansado, isso no capítulo 26 ainda, de Gênesis, ele saiu, foi caçar, no capítulo 25, ele saiu, foi caçar, e aí quando ele chega cansado, com fome, ele encontra o irmão que tinha acabado de fazer um cozido, um guisado de lentilha. E aí ele chega para o irmão e diz assim, por favor, me dá um pouco dessa comida, eu estou quase morrendo de fome. Mas Jacó era diferente dele. Jacó, ele tinha sim um desejo profundo, mas não pela herança financeira do pai. O desejo dele era pela bênção de Deus, pela promessa que Deus tinha dado a Abraão e que seu pai tinha herdado. Ele sabia também que ele não podia herdar essa bênção. Por quê? Porque ele não era o primogênito. Ainda que tivesse nascido no mesmo dia, ele não era o primogênito. Então, ele não podia receber, mas ele queria. Quando o irmão chega para ele e fala, me dá um pouco dessa comida que eu estou a ponto de morrer. Aí ele fala assim, não, eu te dou a comida. Mas você pode me vender o direito de primogenitura. Você entende que ele não fala na bênção? Ele não fala a respeito da bênção, da promessa. Ele fala, me vende o direito de primogenitura. E aí, Esaú não estava nem aí para essa bênção, o que ele queria mesmo era a herança financeira. Ele olha para o irmão e diz assim, mas o que me vale a primogenitura se eu estou a ponto de morrer? E aí ele vendeu o direito de primogenitura, trocou o melhor de Deus por um prato de lentilha. E aí, Jacó, sabendo do grande negócio que tinha feito, a Bíblia vai dizer que pagou a sua dívida com um prato de lentilha e ainda deu pão e deu água para ele. Porque ele sabia que podia fazer qualquer coisa para o irmão e ainda assim ia ficar barato o que ele tinha acabado de comprar. E aí no capítulo 27, muitas pessoas leem e não conseguem entender. Muitas pessoas veem aquilo ali e começam a se perguntar, por que Deus, olha, Deus, ele permitiu que Jacó enganasse o seu pai. Ele permitiu que Jacó, ele
mentisse para o seu pai. A Bíblia diz que o pai já não enxergava direito, mas aconteceu que o pai chama Esaú e fala: vai, caça alguma coisa e me prepara um guisado, porque hoje eu vou te abençoar. Abençoar como? Deus ia aparecer e falar: toma a bênção que eu tinha colocado. Não, o pai ia colocar as mãos sobre o filho e ia declarar sobre ele: farei de ti uma grande nação, te engrandecerei o nome, você vai ser uma bênção, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Era isso que ia acontecer. Mas aí ele foi caçar. E ele foi para poder preparar. Mas Jacó prestou atenção e viu o que ele tinha feito e falou: não, ele não pode fazer isso. Por que ele pensou isso? Porque a primogenitura não é mais dele, é minha. Então, se ele chegasse para o pai e falar: olha, pai, eu sou Jacó, eu comprei o direito de primogenitura do meu irmão, eu dei para ele um prato de lentilha e ele me deu o direito, o pai não iria abençoar. Então o que ele faz? Junto com a sua mãe, ele se disfarça de Esaú, prepara o guisado que o pai pediu e leva para o pai e diz: eu sou Esaú. Ele estava com as roupas de Esaú, portanto havia nele o cheiro de Esaú. E o pai, não o reconhecendo, colocou a mão sobre a cabeça dele e começou a abençoar. Começou a dizer: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu te abençoarei, te engrandecerei o nome. Você vai ser uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem. Eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abençoou a vida de Jacó. Só que quando Esaú chegou e foi levar o que ele tinha preparado para o pai disse para ele, falou: não tem mais bênção. Eu já entreguei a bênção para um outro, quem que veio? Foi Jacó. Pai, só tem uma bênção. Ele disse: só. Me arruma outra bênção, me abençoa, não tem como. O que vai ser de mim? Aí o pai começou a dizer, falar: longe dos orvalhos será a tua habitação. Você vai plantar, você vai sofrer para colher, você vai ser servo do teu irmão. Isso é o que sobra para quem rejeita a bênção. E aí, amados, o que acontece? Esaú começa a ficar muito bravo e fala: eu vou matar meu irmão, porque é só matando o direito de primogenitura volta. Era só matando. Por que ele queria matar? Não era só porque ele estava bravo, não. Era porque o direito de primogenitura só poderia voltar para ele se o irmão morresse. Então ele começou: vou matar ele, vou matar ele, vou matar ele. A mãe correu lá, avisou o irmão, junto com seu pai também, e os dois enviaram ele para a casa de Labão, num lugar chamado Padã-Arã, que antes seria, o nome era só Arã. E aí o que acontece, querido? Ele foge, e olha o resultado do final. Esaú, porque ficou na casa do pai, acabou herdando toda a prosperidade que o pai alcançou através da bênção. Mas Jacó não viu um centavo daquela herança. E ele fugiu. E a única herança que ele recebeu foi o quê? Foi a bênção. Aí ele vai para um lugar onde o tio dele, aonde eu e você iria, e ficaria esperando assim: não, na casa do meu tio vou ser abençoado, vou ser ajudado. Tem muita gente que fica esperando isso. Vou na casa do meu amigo vai me ajudar. Vou na casa de fulano, fulano vai me ajudar. Talvez essa seria a expectativa de Jacó. Eu vou para a casa do meu tio vai me ajudar. Vou casar com uma das suas filhas.
E a Bíblia vai dizer que ele chega lá. E ele realmente não casa somente com uma, mas casa com as duas filhas do homem. Só que é o seguinte, na hora que o pai chega nele e fala assim, aí filho, tu quer casar com a minha filha, mas cadê o dote? Aí ele fala, não tem dote. Por que você não tem dote? Porque eu não herdei a fortuna do meu pai. O que você herdou então? Só a bênção. Fala para as pessoas lá de fora que você tem uma palavra para ver o que eles vão falar de você. Fala para as pessoas lá de fora que você tem a bênção de Deus para ver o que eles vão falar de você. Lá no teu trabalho. Fala para o teu colega de trabalho, olha, eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho uma palavra de bênção sobre a minha vida para ver o que ele vai falar de você. Fala para o teu patrão assim, olha, Deus vai me abençoar, olha, eu vou sair disso daqui, eu vou ser próspero, porque eu tenho uma palavra de Deus na minha vida. O que ele vai falar de você? Você sabe o que ele vai falar de você? Você é doido, você é louco. E aí eu falei, não, eu não quero a tua palavra, não. Labão falou assim, não vou esperar você prosperar para poder me pagar, não, filho. Não vou fazer o dote fiado para você, não. Nós vamos fazer o seguinte, você não pode dar o dote, você vai trabalhar 7 anos para mim de graça para você casar com a minha filha. E aí ele aceita e começa a trabalha 7 anos. Quando ele vai casar com a mulher que ele escolheu, o pai dela engana ele e faz ele casar com a outra. E aí ele pega e fala, não, você quer casar com ela? Quero. Falou assim, então você vai trabalhar mais 7 anos por ela. Ele trabalha mais 7 anos. E aí ele casa com a segunda filha. E aí ele chega pro tio e fala assim, e agora? Eu preciso ter salário para sustentar meus filhos, o que eu faço? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um negócio com você. Nós vamos fazer assim, 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 você vai trabalhar para mim, o que você alcançar é teu. E aí a Bíblia começa a dizer que aonde ele colocava a mão, o que acontecia? Prosperava. E aí o Labão indignado chegava para ele e falava assim, não filho, não é assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um outro negócio. Agora é o último negócio que eu faço contigo. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um rebanho para você cuidar, e assim, todos os que nascerem de uma cor só, preto, caramelo ou branco, é meu. Mas aquele que nascer malhado é o teu rebanho. E aí fizeram um negócio, maravilha de Deus, pronto. O que acontece? Vão dormir, amanhã começa nosso novo negócio, maravilha de Deus. Quando ele acorda de manhã, o que o Labão fez? Ele pega todas as cabeças de gado, de ovelha, de tudo que tinha, de toda a criação que era malhado, e separa e leva para longe e deixa um rebanho que não havia possibilidade de gerar malhado para Jacó cuidar. E aí ele, e agora? O que vai acontecer? Na cabeça de Labão, acabei com o meu genro. Vai ser meu servo para sempre. Mas, amado, quem tem a bênção não vai continuar como servo para sempre. Olha o que Deus faz com Jacó. Deus dá uma estratégia para ele. Aonde os animais vão beber ou se alimentar, ele começa a tirar algumas varas, começa a colocar na frente, descasca uma, descasca outra, fica parecendo a camisa do Botafogo. Assim, ó. Cor, de uma cor e de outra, tudo colorido. E aí os rebanhos começaram a cruzar ali na frente. O que acontece? Todas as crias saíam malhadas.
Todas as crias saíram malhadas. Todas as crias saíram malhadas. E como todas as crias malhadas era salário de Jacó, ele não podia fazer nada. Você já ouviu uma história de um camarada que, por ele ser muito íntegro e honesto, eu vou te contar mais ou menos porque eu não sei o princípio dela. Ele causava inveja e desconforto na vida de um monte de gente. Até que aquele monte de gente resolveu um dia que falou assim: nós vamos pegar esse camarada, vamos acusar ele de um crime, vamos prender ele, vamos dar fim nele na prisão. E aí, amados, e esse camarada, ele era íntegro porque era temente a Deus. E aí, acusaram ele, ele foi preso. E aí, na hora do julgamento, veio os acusadores e falavam e um monte de coisa, e em nada conseguiam condená-lo. E aí, chegou um certo ponto, juntou aquele grupo de pessoas e falou assim: nós precisamos achar um jeito de condenar esse homem. Como que nós vamos fazer? Falou assim: não, vamos usar de astúcia com ele. Nós vamos escrever em 3 papéis. Nós vamos falar para ele que nós vamos escrever em 3 papéis. Não, 2 papéis. Culpado e inocente. E aí nós vamos deixar ele escolher. E aí, o que ele abrir, se tiver culpado, a gente dá um fim nele. Mas se tiver inocente, a gente o solta. E aí proporam um negócio e ele aceitou. Mas aí alguém falou assim: mas corre o risco, ele tem 50% de chance de ficar livre. Falou assim: não, mas nós vamos escrever culpado nos 2. Então não importa o que ele tirar, ele vai ser culpado de todo jeito. Então foram lá, usaram de astúcia, escreveram 2 papéis, culpado, colocaram numa bandeja e trouxeram para ele. Na hora que ele foi pegar o papel, veio uma voz, creio, o Espírito Santo de Deus: pega e come. E ele vai lá direto, né? Pega o papel, joga na boca, mastiga, engole, tal. E aí o pessoal começou a ficar alvoroçado, dizendo: você é maluco, você é doido, o que vai acontecer agora? E agora? Como que a gente vai saber se você é culpado ou inocente? Aí ele falou: é simples, abre o que ficou. Se tiver escrito culpado, o que eu engoli foi o de inocente. Se tiver escolhido o de inocente, o que eu escolhi foi o de culpado. Então, contudo, meu amado, quem tem bênção de Deus, não há nada que Satanás pode fazer para impedir que você seja abençoado. Querido, entende uma coisa. A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Você sabe o que é ser um embaixador de Cristo? Você sabe o que é um embaixador? O embaixador lá dos Estados Unidos, aqui no Brasil, ele mora no Brasil, mas a casa dele, o local de trabalho dele, é considerado o quê? Território americano. Ele não recebe em real, ele recebe em dólar. Se ele quiser comer somente a comida dos Estados Unidos, é mandado para ele. Se ele não quiser comer a comida daqui, ele não come. Ele é o embaixador aqui, ninguém pode tocar nele, porque ele está aqui. Mas o território dele, ele é cidadão americano. O território onde ele está, por onde ele passa, é território americano. Você está entendendo? É isso que significa ser embaixador de Cristo aqui na terra. Nós estamos aqui, mas a nossa economia não é essa. Aquilo que acontece aqui não é nosso, não é contra nós, não pode nos atingir. Por que nos atinge, pastor? Porque muitas vezes Deus nos dá a bênção, mas a gente fica: meu Deus, é fácil? Não é, é muito difícil. É muito difícil a gente não temer, é muito difícil a gente ficar esperando, é igual porta de shopping. Eu estava conversando com meu cunhado lá no Rio Grande do Sul, e aí falando para ele, falou assim: cara, confiar em Deus é igual a porta do shopping. Aí ele falou: como assim? Capaz, como assim? Falei: é simples. Eu não sei aqui, mas lá no Mato Grosso tem um shopping lá que eu vou lá direto, a gente vai andando, a gente sabe que a porta tem que abrir, mas a danada só abre quando você chega
Não é assim? E aí você sabe que ela vai abrir, mas você dá umas freadinhas, não dá? Com medo de bater ali na frente. É a mesma coisa. Confiar no Senhor é a mesma coisa. Parece que vai afundar, mas Deus não vai deixar você afundar. Parece que vai dar errado, mas Deus não vai deixar dar errado. Parece que vão triunfar contra você, mas Deus não vai deixar. Você sabe por quê, meu amado? Porque você tem algo chamado bênção de Deus. A bênção de Deus, na maioria das vezes você não enxerga. Não se trata do que você vê, se trata do que Deus colocou em você. Por causa dessa bênção, Ele vai trabalhar na tua vida, Ele vai te conduzir. Aí entende uma coisa, tem pessoas que falam, mas pastor, por que que Deus tem que fazer assim? Deus não é soberano? Sim, Ele é soberano. Se Deus quiser matar todo mundo, Ele mata. Se Ele quiser fazer assim, pá, todo mundo, Ele faz. E Ele não precisa dar satisfação para ninguém. Alguém quiser ir lá, também não vai restar ninguém também para ir tirar satisfação com Ele, né? Ele tem que dar satisfação. Mas pastor, então por que Ele não faz simples, meu amado? Você sabe o que limita a Deus? A palavra dele. Ele não age fora da palavra dele. Entendeu? Ele fala assim, eu vou te abençoar. Você acha que ele poderia fazer assim? E a bênção pá no teu colo. É ou não é verdade? É assim que a gente se comporta. Não é só eu que faço isso. Eu estou lá de madrugada, Senhor, chorando. Meu Deus, Pai, eu preciso amanhã, no nome de Jesus, eu quero acordar. E quantas vezes eu não vou lá no celular para ver se não tem uma notícia? Oh, meu Deus, e agora? Tá, vou ver. Não, não tem. Porque a notícia não vem da onde a gente espera. A notícia é o Senhor que vai dar. Então, amado, olha só. Deus, Ele caminha pelo caminho que Ele fez através da sua palavra. Ele poderia sair de Abraão e ir para Isaac sem que Abraão abençoasse Isaac. Ele poderia sair de Isaac e ir para Jacó sem que Isaac abençoasse Jacó. Mas ele não fez. Ele só fez. Ele só faz porque ele estabeleceu isso. Quem tem filhos aqui? Faça isso todos os dias com o teu filho. Ele acorda de manhã, põe a mão nele, ou ele vai dormir, põe a mão nele, Senhor, eu quero declarar o teu poder sobre a vida do meu filho. Todos os dias eu oro para os meus filhos assim. O Ian Rafael, estão vendo hoje bênção de Deus na nossa vida? O Ian Rafael, desde sempre eu orei por ele assim, Senhor, abençoa meu filho. Eu oro pelos outros também do mesmo jeito. Senhor, usa o meu filho na música, na palavra e nas orações. Senhor, responde às orações dele. Senhor, usa meu filho para pregar o evangelho. Senhor, usa ele na música. Sempre orei assim, sempre abençoei. Aí hoje, você vê ele despontando, despertando na palavra, na música, nas orações, Deus usando ele para fazer muitas coisas. Aí tem gente que fala assim, nossa, tem um... Mas quanto tempo vem de ministração, a bênção de Deus vem sendo ministrada. E os outros dois também vão ser ministrados do mesmo jeito. Do mesmo jeito. O Max e a Rafaela. A Rafaela já está tocando algumas coisas no teclado lá, e agora com o Ian, então, o negócio vai fluir. E eu creio, no culto da virada, eu creio, isso eu não estou falando que ela vai, tá? Eu creio que no culto da virada ela vai tocar junto com o Ian, aqui em cima. No nome de Jesus. Já responsabilizando, eu já jogo logo a batata quente na mão dela, para ela se virar. Para ela se virar. Então entende uma coisa. Quantos aqui precisam de uma boa notícia essa semana?
Quantos querem essa boa notícia? No nome de Jesus. É isso que Deus está falando para você hoje. Eu estou te abençoando. Você sabe o que significa bênção? Eu já ouvi muitos conceitos de bênção. Eu já ouvi que bênção é o bem em ação. E que maldição é o mal em ação. Mas sabe qual que é o conceito que eu mais gostei de ter ouvido? É que bênção de Deus é a autorização do Senhor para a gente prosperar aqui na terra. Então hoje o Senhor te dá essa autorização para você prosperar aqui na terra. Ele te autoriza a prosperar nessa semana. Ele te autoriza. Porque se você crer nessa palavra, você vai receber as notícias que você está esperando no nome de Jesus. Amém? Eu quero que você fique de pé, amado. No nome de Jesus, porque o que enriquece é a bênção. Eu te mostrei nessa pequena linha do tempo na vida dessas 3 famílias, né? De uma casa só. Abraão não recebeu herança do pai, mas prosperou por causa da bênção. Amém? Isaac recebeu a herança do pai, mas quase perdeu tudo por causa da seca. Mas Deus o tornou riquíssimo, porque é isso que a palavra de Deus diz no capítulo 26 de Gênesis. Deus o tornou riquíssimo por quê? Por causa da bênção. Amém? Jacó, ele não era o primogênito, mas ele recebeu a bênção da primogenitura, mas não herdou a prosperidade do pai, mas se tornou um homem muito rico. Por quê? Por causa da bênção de Deus. Por causa da bênção de Deus. Então, o que enriquece é a bênção. E ele não acrescenta dores. Ele não acrescenta dores. Então, você está aqui nessa noite, diante do Pai, para tomar posse da bênção que Ele está te dando nessa noite. Eu quero que você estenda as tuas mãos para frente, como se você fosse receber um presente, porque você vai. Quero que você feche os teus olhos.